paz, povo abençoado. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Removendo o Véu Mosaico. Bem, meus queridos, neste vídeo nós vamos falar sobre esse tema. O sistema religioso te faz merecedor da morte duas vezes. Vou repetir. O sistema religioso te faz merecedor da morte duas vezes. Então vamos ao entendimento. A religião te obriga a ser um prosélito morrendo duas vezes, por praticar a lei que não existe. E que para você que eu digo não judeu, nunca existiu essa lei. Mateus capítulo 23, verso 15. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Atravessam terras e mar para converter alguém e depois o torna um filho do inferno. Inferno aqui é sepultura, morte, né? Duas vezes pior que vocês. Se a religião, ela ama tanto assim o seu próximo, por que eles aplicam a lei de Moisés que escraviza e que é o ministério de condenação e morte? Então, perguntas como essa nós fazemos. A lei de Moisés, que foi abolida, era um ministério de condenação e morte. A religião, principalmente a evangélica, escraviza seus fiéis, as pessoas que frequentam seus templos, paredes, com ordenanças mortas por Cristo, obrigando-os, os incautos, cumprirem fragmentos da lei, tal como o dízimo, que nunca foi dinheiro, e outras tantas que nós vamos falar no decorrer desse vídeo aqui, né? E são essas coisas que atraem os incautos, infelizmente. Então, meus queridos, mente ativada. Pois foi para isso que o Messias aboliu a primeira aliança, a lei, para se estabelecer uma melhor, perfeita, uma nova aliança, graça. E isso sim é viver novidade de vida. Não ser mais escravos da lei de Moisés, não estar mais na caducidade da letra. Isso sim é viver em coisas novas. Romanos capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei, não é a continuação, é o fim da lei, é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê, ou de todo o que crê. Efésios capítulo 2, verso 15. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Foi assim que ele trouxe a paz, derrubando o muro. E o sistema religioso querendo construir de novo esse muro. Pega o corte aí. Para a religião, das 613 ordenanças da lei, só não foi abolida as ordenanças que dão lucros, como o dízimo, que nunca foi dinheiro, o batismo nas águas, que é uma cerimônia judaica de purificação, a tal Santa Ceia, que eles dizem que é Santa Ceia, mas é só título que o escritor colocou. O que Jesus fez naquela noite foi uma Páscoa judaica. Então, meus queridos, eu vou deixar aqui uma outra pergunta. Por que ordenanças como o dízimo, que foi falado agora há pouco, na religião, principalmente na evangélica, tem continuação, quando outras da mesma lei, como sacrifício de animais, circuncisão, etc., já teve um fim? Como realmente está nas Escrituras? São perguntas que você deve fazer. Isso aqui, meu querido, que eu vou ler aqui, é lei. A pergunta é, vocês cumprem? Na lei de Moisés, uma viúva era ajudada, mas dentro da religião, tiram até o pouco que elas têm. E isso aqui, meu querido, que eu vou falar agora, vocês não seguem? Por quê? É lei também. Olha aí. Deuteronômio, capítulo 21, verso 18 ao 21. Está dizendo que se alguém tiver um filho rebelde, que não obedece os pais, este tem que ser apedrejado até a morte. É lei também. Ser comilão e beberrão se enquadram em rebeldia. Eu tenho certeza que muitos evangélicos, né, também, têm filhos rebeldes. Tem ou não tem? Claro que tem. Está em todo lugar, né?
comilões ou beberrões, mas eu não vejo ninguém sendo apedrejado. Graças a Deus por isso, né? É um sinal que essa lei aí foi abolida, claro. Seguindo aí Deuteronômio capítulo 22, tem várias leis sobre casamentos e estupros, que se a mulher não for capaz de fornecer uma prova de sua virgindade ao marido, ele tem o direito de exigir que ela seja apedrejada até a morte por todos os homens da cidade, na porta da casa do pai dela. Que raios é uma prova de virgindade? O versículo 28 diz que se uma moça solteira, virgem, for violentada e não estiver prometida a nenhum homem, ela deverá se casar com o estuprador. E ele deverá pagar uma multa para o pai dela. Até aí, já que o casamento tinha uma conotação diferente naquela época, né? Mas se ela estiver prometida, aí, assim o estuprador é condenado à morte. Não porque ele violentou a mulher, mas sim porque ele desonrou a propriedade de outro homem. E isso está no versículo 23. E isso é lei. E por que você não vê essas leis serem cumpridas nos dias atuais? Por que só dízimo? Por que só ceia? Por que só batismo nas águas? Essas cerimônias que atraem pessoas. E eles conseguem encontrar brechas dentro de versos legalistas isolados para criar falsas doutrinas humanas. Que é pior, né? Que é doutrinas humanas. Uma coisa comum em igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, inclusive as pentecostais, é usar ferrenhamente Deuteronômio capítulo 22, verso 5, que diz algo sobre mulheres e homens não usarem roupas do gênero oposto, para dizer que mulher tem que usar saia. Porém, o versículo seguinte diz que para ter uma vida longa e próspera, não se deve apanhar um passarinho junto com seus ovos, vírgula, mas somente os ovos. Um versículo anterior diz que quando alguém encontrar um jumento de um israelita caído na rua, deve ajudá-lo a levantar. É lei. Você já fez isso alguma vez? Eu não vejo ninguém dando tanta ênfase aos outros versículos quanto dão ao Deuteronômio 22:5. E olha que usar saia é uma coisa enfatizada em quase todo o culto. Romanos capítulo 8, verso 2. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Só que a religião, ela continuou em Jesus de Nazaré, que foi antes da cruz, com a lei de Moisés. Os religiosos não entendem a Bíblia e por isso ainda não sabem distinguir que o Evangelho da Graça foi revelado a Paulo para os gentios. Se seguimos Jesus de Nazaré, temos também que seguir a lei. E não é como os religiosos que separam apenas aqueles que geram lucros e movimentos de pessoas. Veja o que Jesus de Nazaré disse. Observe bem. Mateus capítulo 5, verso 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Isso aqui há um contexto, viu? Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, depois, se eu me lembrar, eu vou colocar aqui nas descrições. Porém, só com a mente de Cristo sabemos que na queda do templo e destruição da cidade de Jerusalém, céus e terra passaram, que era uma linguagem de figura, que quer dizer uma era doutrinária, a lei de Moisés, a lei levítica. Então, dentro do conceito judaico-mosaico, as igrejas evangélicas são as que mais pecam. E um desses pecados é a acepção de pessoas. É o que mais você vê
nesses lugares, acepção de pessoas. Se você não pertence à denominação A, B, C, você não é de Deus. Se você sai de lá, você já não pertence mais àquela família. E por aí vai. Só que eu quero ler aqui Tiago, capítulo 2, e o verso 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. E eles fazem. E sois condenados pela lei, como transgressores. Quem é que transgrediu contra Deus? Os judeus. Versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei, quem é que guardava toda a lei? Ninguém. E tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Meus queridos, os líderes religiosos atuais, eles não temem nem a lei, que eles usam miseravelmente, e nem o evangelho. Ou seja, que Deus é este? Que escrituras são essas que eles observam, que eles seguem? É uma pergunta que eu faço. Gálatas capítulo 3, verso 10, você lendo não tem peso. Agora, eu acredito que se o líder religioso lesse isso dentro da sua congregação, haveria peso. Por quê? Porque as pessoas não observam as escrituras, eles observam o que os líderes dizem. E se eles dizem que isso aqui não tem peso, não tem peso. Mas será que não tem peso? Vamos ler? Gálatas 3,10. Todos, não é alguns, todos é todos. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, quem era das obras da lei? Os judeus. Estão debaixo da maldição. E eles estavam debaixo de maldição porque não conseguiu cumprir toda a lei na sua totalidade. Porque está escrito, maldito, olha só a palavra, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, o sistema religioso pegou os 5 pontos da lei. Então eles estão aqui dentro desse contexto, eles estão em maldição. Eles estão em condenação. Então, meus queridos, há uma separação aí, viu, ao ministério de condenação e morte, que é a lei de Moisés, e existe o evangelho do Cristo ressuscitado, que Paulo recebeu do próprio Cristo para levar ao uso da incircuncisão. E vocês sabem que até hoje os judeus que não aceitam Jesus de Nazaré como Messias, até hoje eles se circuncidam, eles se marcam. Então, meus queridos, até hoje os judeus negam Jesus de Nazaré, negam o Messias, negam o Cordeiro, até hoje. Amém, meus queridos? Fica aqui esse vídeo para reflexão. Graça e paz a todos. E mais uma vez quero agradecer aos novos inscritos, amém? Estamos aí avançando. Passo a passo, estamos alcançando pessoas, levando o evangelho do Cristo ressuscitado. As pessoas que ainda estão cativas dentro desse sistema doutrinário, legalista, religioso. Graça e paz.